Pessoas broxantes, na verdade pessoas que brocham. São 7h15 da noite, estou indo rumo ao Parque Ibirapuera, estou andando aqui de carro, apesar de que não estar andando a pé, mas também posso dizer aqui uma brincadeira, né? Estar andando, sempre andando. Mas a ideia foi fazer uma caminhada daqui a pouco lá no Ibirapuera. Domingo, tá? Hoje é domingo. E vamos falar sobre pessoas broxantes. Não necessariamente sexualmente, mas provavelmente pessoas que estão broxadas, possivelmente também devem estar broxadas em vários aspectos da vida. E o que acontece? Pegando o gancho ali de ter iniciado esse podcast, né? Participei de alguns eventos sociais recentemente, sejam eles festas, encontros entre amigos, pessoas, enfim, e conversei com algumas pessoas nesse meio tempo. Uma com alguns amigos, uma conversa com um amigo meu na sexta, outra conversa com uma amiga minha ontem, e algumas conversas que já vem sendo assim levantado esse tipo de assunto. Mas recentemente tem me incomodado ainda mais. Então, puxando o gancho do último podcast, que era o tesão, né? Qual que é o seu tesão na vida? Percebi que, tá? Isso é feeling, meio que percepção da vida também, tá bom? Cara, quando você tá com tesão na vida, quando você curte uma coisa que te levanta o astral, te brilha, te faz com aquele piegas de brilhar nos olhos, né? Isso é ótimo, é uma coisa maravilhosa, uma coisa a ser celebrada, é um tesão mesmo, sabe? É uma coisa que vibra. E você, quando você tem um seu tesão, você não vive aquele tesão pela performance do tesão. Você vive aquele tesão por simplesmente gostar daquilo, sabe? É simples. Então, sei lá, você está começando a aprender bateria e tudo mais, exemplos aí, ou qualquer coisa, você está jogando futebol, uma criança está jogando futebol. Vamos pegar um exemplo de uma criança, né, que eu acho que eu já remeti. Ixi, estão buzinando aqui. E não é para mim não, tá? A criança sabe, sente um prazer inenarrável em jogar futebol, por exemplo, ou, sei lá, tocar piano, pintar. Isso não só crianças, pessoas também, né? Não pelo fato de, estou pintando bem, estou pintando mal, mas pelo simples ato de executar aquela ação. E como uma consequência de simplesmente gostar e praticar aquilo, você, inevitavelmente, começa a desenvolver as habilidades e melhora naquela atividade, naquele seu tesão que te vibra. Aí é isso que chega aquela pessoa broxa, né, tipo broxante, e faz um comentário quase que parece ser inofensivo, mas que muitas vezes te, sabe, puxa pra baixo, pessoas âncoras, sabe, pessoas que te drenam. Você fala assim, porra, sabe pra quê? Entendeu? Pra quê? Vai, sabe, desnecessário, totalmente desnecessário. E muitas vezes são zoações entre amigos, ou às vezes na família, são pessoas, pode ser pessoas próximas, pode ser pessoas totalmente que não tem nada a ver com você, que você não conhece. Normalmente, bem, não dá para se falar sobre todo mundo, mas pelo menos para mim, a opinião alheia de que eu não conheço, eu tô abraço, entendeu? Valeu, obrigado, abraço. Pessoas mais próximas, eu acho que hoje já, com o passar do tempo, maturidade, você vai começando a discernir e meio que se blindar dessas brochadas alheias, né? Mas de onde vem isso? Então você está se vestindo bem, por exemplo, você está se vestindo bem pra caramba, você está se vestindo no máximo
e vem lá, a pessoa vai lá e te brocha no meio do evento, ou, não sei, você tá cantando, você tá aprendendo a cantar, sabe? Você tá amando cantar e aí vem lá, pô, você tá cantando mal pra caralho, hein? Ou te zoa, falando que, sei lá, parece uma gralha, sei lá. Enfim, te brocha, entendeu? São esse tipo de comentários, zoações, brincadeiras, enfim, que vão lá e te brocham. Essa pessoa que acho que não compreende o quão importante, o quão mágico é ter um tesão na vida, ou pelo menos um, ou vários tesões na vida, e que o tesão não tem nada a ver com ser bom ou ser ruim naquilo que você está fazendo, mas simplesmente o fato de você gostar de estar fazendo aquela coisa. Quando a pessoa não entende isso, muito provavelmente ela não tem um tesão realmente, assim, caralho, qual que é o seu tesão? Ah, não sei. Ah, eu gosto de música. Ah, legal, o que você... Ah, não sei. Sabe aquela coisa... Então tá bom, então um abraço, sabe? Ela vai lá e te brocha, por quê? Não consegue ver alguém tendo um tesão e tipo, talvez sinta um pouco de inveja. É uma teoria minha, tá? Mas, sei lá, talvez sinta um pouco de inveja, não pode ver a outra pessoa de alguma forma, entre aspas, brilhar mais do que ela, né? Mesmo que seja num aspecto, num jogo que ela nem jogue. Sei lá, uma pessoa vai zoar a outra porque a outra tá aprendendo a tocar gaita de fole, só que a pessoa não sabe nada sobre gaita de fole, não tá nem aí pra tocar instrumento, e vai lá e zoa, tipo, sabe, eu brocho a pessoa de tocar, etc. E, sabe, pra quê, tá ligado? Você vê que a pessoa tá curtindo pra caramba, é uma coisa que faz bem pra ela, tá ligado? É aquela coisa, tipo, amigos, família, a gente sempre vai querer o bem, né? Teoricamente, da pessoa. Se a gente vê que aquilo tá fazendo mal pra ela, pô, ela tá curtindo muito usar drogas, né, pesadas, assim, tá viciadaço. Dá um toque, né? Não, aí é tipo, brocha a pessoa pra não usar, ficar viciado num bagulho. É diferente, entendeu? Mas eu acho que pega muito aquela frase, não destransa os transantes, só porque você não transa, entendeu? Não destransa os transantes só porque você não transa. Sabe, enalteça, fala assim, caralho, que legal. O que significa? Por que é seu tesão? O que tipo, te traz? Tenha o tesão de conhecer os tesões das outras pessoas e saber, se interessa. Você se torna interessante. É uma frase que é muito comumente espalhada, eu acho que mais pouco compreendida e pouco praticada, quer ser interessante, se torna interessado, né? E não seja desinteressante, ou seja, broxante. Como? Broxando. Como é que você é broxante? Você broxando as pessoas, entendeu? Outra coisa, hoje eu não tô acompanhando de ninguém, apesar de que nos próximos episódios aí estou avaliando quem vai ser o nosso próximo convidado. Dessa vez é só uma caminhada solo junto com você que está escutando. E brocha mesmo, sabe? Aprender a lidar, aprender a ter maturidade também e a resiliência de saber o que absorver e saber o que não absorver das pessoas. Eu acho que vem com o tempo, sabe? Experiência, autoconhecimento muito bruto, empatia e acho que ter a noção de que provavelmente a outra pessoa realmente não deve experienciar algo parecido com o que você esteja experienciando, com aquele tesão de simplesmente você fazer. Sabe quando você está fazendo alguma coisa, escapa um sorriso, só um sorriso, aquele sorriso bobo, de canto de boca, e você fala, opa, aí você dá uma podadinha, não, calma aí,
mas eu ainda não tô bem, não posso sair sorrindo assim. Não, pode. Você pode sim. Essa é a questão, né? Acho que eu, particularmente, por bastante tempo, ali, no tempo passado, eu percebi, depois de um tempo, que por muito tempo eu não gargalhava mais, eu não sorria mais, né? Eu sorria muito pouco durante o meu dia. Claramente, quando eu estava com amigos, quando eu estava, sei lá, entre pessoas ou eventos sociais, escapava uma risada, tipo, tinha aquela gargalhada, às vezes meio que mascarando uma tristeza, mas tinha ali, né, aquele divertimento. Mas quando você está sozinho, praticando alguma coisa, sem ter a pressão de performar, né, que aí meio que muda um pouco, né, o tesão muda um pouco, ele sai um pouco da essência do tesão e vai uma coisa mais performática, tipo, ser melhor mesmo, ao invés de aproveitar o momento realizando aquela atividade, você dá um sorriso, uma gargalhada, ou esquecer do mundo, entrar no flow, entrar em transe. Você tem 1 bilhão de maneiras para descrever a sensação, mas acho que todas elas acabam mencionando ou trazendo, alinhando ao mesmo sentido, né? De você estar presente, cara. Sabe? Presente. Você tá nem aí pro resto do mundo naquele momento. Você tá fazendo aquilo e aquilo te importa, te gosta, sabe? Você gosta daquilo. Você simplesmente faz. Por que você gosta disso? Eu acho que é uma das perguntas mais... Não acho que é broxante, não é isso, mas é uma das perguntas mais rasas que tem para se fazer quando você tá conhecendo o tesão de uma outra pessoa. Por que você gosta disso? Sabe? Pô, eu gosto de pintar, por quê? Pô, simplesmente gosto, sabe? As pessoas, os tesões simplesmente tesão porque interessa, porque vibra, sabe? Mas como é diferente. O que aquela pessoa sente é diferente, né? Perguntar o que a pessoa sente, entender as peculiaridades, os detalhes, o que ela faz, onde que, sei lá, ou quando começou, com quem, o que, sabe? Tem várias maneiras, tem várias histórias por trás de cada um desses tesões que, pô, é muito interessante. Isso sim, não é broxar, é o oposto, é elevar o tesão, é potencializar aquilo, sabe? E impulsionar a pessoa a, pô, você curte isso, legal pra caramba. Bem, chegamos aqui ao parque. Como é que eu já vou dar uma pausa aqui de... Não, mentira, eu vou sair do carro mesmo e vocês vão ouvir todos os pormenores aqui dos barulhos, enfim, saindo do carro. Fechou, vamos lá. Tá uma linda noite, tá bem agradável. Pois é. Então, quanto tempo a gente já tem? Tá. Então, dessa forma, eu acho que... Continuando ali... não, beleza. Gargalhada, né? A gente tava falando sobre gargalhada. Eu tava Tava jantando com esse meu amigo sexta-feira. Espero que ele participe algum dia... ele vai participar sim, com certeza. Do nosso podcast aqui. Porque ele sim é uma pessoa muito interessante de conversar. Tem papos cabeças. Enfim, muito legais. Amigo de infância, né? É complicado. E quando é amigo de infância, você só fala besteira e tudo mais. Mas ele tava falando que o que ele praticava há muito tempo, ele não... Ele se podava... Quando ele tava sorrindo ali, quando ele soltava um sorriso, ele meio que se controlava, sabe? Ele falou assim, opa, ele se podava, né? Tipo, calma aí. Por que eu tô sorrindo aqui? Ainda não tô melhor.
ainda não tô longe de ser sabe, de performar na frente das outras pessoas, de realizar aquilo na frente das outras pessoas. Tudo bem, normalmente leva-se um tempo de você poder praticar aquilo que seu tesão, sem medo, né, de ser realmente julgado ali por outras pessoas, mas isso é de pessoa em pessoa. Mas ele tinha esse medo, aí que pega mesmo, esse medo da performance, de ir bem, de mostrar que está indo bem. Calma aí, um segundo, calma aqui, deixa eu ver aqui. Beleza, continuando. Então, essa questão da performance, né, ela acaba com o seu tesão. Por quê? Qual que é o foco do broxador, né, das pessoas que broxam você? É justamente não na atividade em si, mas na performance a sua performance em relação àquela atividade. Isso sim é um foco broxante. Quando você foca na performance da sua atividade, seja lá qual atividade que você esteja praticando, né, quando apontam ali falhas de forma a criticar mesmo, não sendo construtiva, simplesmente para zoar, uma coisa assim, aí sim traz um ar de broxada, né? Tipo assim, caralho, será? Quando você só fica focando, sabe, resultado, e esquece, né, do divertimento de praticar aquela atividade, cara, broxa demais. E aí quando os broxadores, o que eles fazem? Eles focam nisso, eles focam no assunto nisso. Tipo, você não tá bonito demais, você não tá destacante demais, ou você não tá bom demais, ou você tá zoado demais, sei lá, entendeu? Então, esse é o problema dos broxadores. Eles focam na performance a sua performance em relação à atividade, e não na atividade em si, e não no seu prazer em executar aquela atividade, né? Em entender e estimular você a curtir aquela atividade, sabe? Tipo, pô, é tua brisa, entendeu? Tipo, por exemplo, sei lá, tem amigo meu que curte fazer mágica. Eu não entendo nada de mágica. Eu acho super da hora que o cara curte pra caramba. Tudo bem que a gente já viu 1 bilhão de vezes a mágica dele, já fomos cobaias, já fui cobaia várias vezes, mas cara, o cara curte pra caramba isso, é um tasão dele, legal pra caralho. Não vou eu cortar a brisa do cara só porque eu não tenho nada a ver com isso, mas o cara curte, sabe? Tem amigo meu que curte, sei lá, jogar futebol, que eu acho que é mais comum, né? Eu também não tenho nada a ver com futebol, não conheço absolutamente nada com futebol. Mas mesmo assim acho da hora, não vou lá criticar o cara, porque o cara tá falando sobre futebol, conhece sobre futebol, comenta sobre futebol, joga, etc, tática, etc. Legal, quero saber mais, me conta mais, sabe? Pô, se é alguma coisa que te anima, me anima também. Não pelo fato em si do futebol, eu tô realmente tipo, pô, futebol não é algo que, né, me cativa, mas você se cativar por algo me cativa. Se você é uma pessoa que realmente me interessa, né, é importante para mim em qualquer grau que seja, me cativa o que te cativa. Né? Na verdade, me cativa você se cativar com algo, seja esse algo com o que for. Né? Pode ser pintura, pode ser futebol, pode ser o simples ato de andar, que às vezes é simples, escrever, pintar, falar, criar, investir, empreender, né? Então, acho que quando a gente muda o nosso foco do ato de prestar atenção na performance da outra pessoa,
em relação à atividade que ela está exercendo, mas sim o interesse do que cativa de fato aquela pessoa, né, a fazer aquilo, né, com tesão que vibra. Pô, isso é viciante. Não só viciante, como expansivo. É uma coisa incrível. Você conviver com pessoas assim, né, que te cativam e se interessam e, sabe, te estimulam a fazer aquilo, mesmo que às vezes com provocações. Não é só papinho de tipo, legal pra caramba, pô, bacana. Não, isso aí também não é necessariamente como as coisas funcionam. Às vezes a comunicação é um pouco mais ácida, um pouquinho mais provocativa, né? E tudo bem. Mas é tudo uma questão de como as coisas são feitas também. Sabe? Quem está falando, como estão falando, enfim, tá? E um outro ponto é que você já foi essa pessoa broxante. Eu também já fui, várias vezes. Todas as pessoas, acho que em algum certo momento da vida já foi essa pessoa broxante. Broxou as outras pessoas, já foi broxado. Então, acho que uma pessoa ela acaba broxando eventualmente outra pessoa justamente porque está numa fase, e olha que eu enfatizo aqui a palavra está numa fase, e não é broxante, mas está broxante, e esse estar pode durar por muito e muito tempo, mas está. Por quê? Porque ela está broxada, ela mesma está broxada, né? Quando não tem nada que a cativa, de fato, ela vê aquele tesão emanando das outras pessoas e fala assim, caralho, e eu? Né? Ou falam, pô, o que está aí se destacando, seu zoado? Algo assim, sei lá, vocês entenderam. Pô, espero que o barulho do avião não esteja pegando agora. Mas dessa maneira, acho que acaba falando mais de, né, dela mesma do que você, né, quando ela fala sobre você. Acho que quando a pessoa fala sobre você, ela acaba falando sobre ela mesma. Isso é um ditado antigo, né? Mas era mais normalmente sobre fofoca, né? Quando o João fala de José, nós sabemos mais de João do que de José. Mas normalmente as pessoas falam isso ou por suas costas, ou pelas suas costas, ou diretamente a você. E quando é diretamente você tem que ter aquele discernimento de você conseguir compreender, entender e não absorver. Ser surdo de vez em quando para esses tipos de comentários, mesmo quando vem de pessoas muito próximas, né? Pais, mães, avós, tios, irmãos, filhos, netos, amigos, amigas, namorados, namoradas, esposas, esposos, enfim, relacionamentos próximos. Essas pessoas também, eventualmente, com o tempo, podem vir a te broxar. E às vezes não tem nada a ver com você. E eu acho que é muito mais um sinal de alerta, tipo um pedido de socorro, do que uma crítica, sabe? E conseguir eventualmente entender de onde está vindo, por que está vindo isso, sabe? Se aquela pessoa realmente te importa, se importa, e você se importa com ela está te fazendo mal, e você sabe que você é importante para ela, entender. Mas caramba, né? E ter uma comunicação, seja lá do modo que for, na fluidez que for, ou o quão direto for com aquela pessoa pra, não tá legal, entendeu? Não é
não tá gostoso, assim, não tá cativante, não tá vibrante ficar do seu lado. É desgastante, né? Caso eu penso assim, pô, caso aquela pessoa, né, não mereça, você acredita que não vale todo esse esforço, todo esse empenho, porque assim tem gasto, né? Pô, se afasta, sabe? Mantenha, não necessariamente se desligue daquela pessoa, é foda, né? Isso é um puta papo de psicólogo, não sou psicólogo, converso com o meu psicólogo sobre isso também. Hoje penso assim, pelo menos, mas pô, dá um espaço, respira, pelo menos, sabe? Se aquilo está naquele momento te drenando energia, não tem pra quê, sabe? Não tem, né? Pô, continuar ali, sabe? Então, ter aquele esforço e não é fácil, não é necessariamente fácil de fazer, mas se proteger, entre aspas, dos broxadores de plantão aí, ou de uma outra forma, se preocupar com eles. Porque se eles estão assim, ou se eles estão hoje, você fala assim, de repente, o que está acontecendo, né? Vocês estão assim, buscar entender também. Fala assim, caralho, o que tá irritando tanto? O que tá incomodando tanto essa pessoa para vir e criticar justamente a minha performance naquilo? Por exemplo, eu pinto quadros. Né? Eu já pintei, costumo pintar, na verdade só quando estou muito triste. Mas, pinto porque eu não tô pensando performance, a técnica sabe? Se fosse uma coisa que realmente é um tesão ainda mais forte, você vai naturalmente buscar saber mais, buscar se aperfeiçoar mais. Isso é natural quando a gente fala de tesões, níveis de tesões diferentes, né? Então você busca saber mais, eventualmente você vai ficando cada vez melhor, aí você eventualmente vira um expert naquilo, vira uma referência. No começo você é zoado, depois começam a te criticar, depois elogia, depois você vira um expert, uma referência no assunto que for. E aí pedem ajuda para você, pedem opinião para você. E você era aquele louco que no começo só era zoado porque você gostava de fazer aquilo, sabe? É incrível, né? Tomem cuidado com os broxadores que estão perto de você, sabe? E tomem cuidado para não se tornarem um, ou para não estarem um também, eventualmente. É muito desgastante conviver com pessoas assim. E, blindar, né? Se blindar contra essas broxadas eventuais. Às vezes até a gente pode se broxar um pouco, porque até o nosso próprio foco, às vezes não são as pessoas externas, às vezes é o próprio interno. O nosso próprio foco está focado, começa a se focar naquele tesão numa perspectiva de performance. Aí começa a cair, né? Começa a broxar, não está dando o resultado que eu queria, no tempo que eu queria. E aí, né? Tem uma frase que agora eu não lembro muito bem, mas eu vou tentar construir ela aqui com você, que anda mais longe aquele que ama andar e não um destino, né, em si, alguma coisa assim. Então você vê que não é performance, que quando a gente está tratando de alguma coisa que realmente nos cativa e nos direciona como modus operandi de vida, não é performance em relação àquilo, mas é o fato de estar fazendo aquilo. Não importa o quão ruim você seja, se você é o melhor do mundo, se você é o pior do mundo, simplesmente o ato de poder praticar aquilo já te traz o prazer. Pronto, acabou.
sabe? Não, numa competição. Pensa o seguinte, tu, eu, todo mundo que você conhece vai morrer. Cara, pensa, você vai se arrepender de não ter praticado aquilo? De não ter feito aquilo? A algum momento da sua vida? Pô, se você for se arrepender, tá em um bom direcionamento, entendeu? De tomada de decisões, pequenas decisões. E também aí, pequenas decisões é um bom tópico para um dos próximos episódios. Mas ele vai te direcionando, esses tesões vão te direcionando na vida, sabe? Quanto mais importância você der, ou mais atenção você der ao que te vibra, você vai acabar tendo pequenas decisões e grandes decisões cada vez mais voltadas a isso. Aí também tem questão de valores, é muito interessante. E você vai começando a ter uma vida bem mais direcionada a essas suas vibrações, tesões, o farol que te guia, assim, e você eventualmente vai se sentir, pelo menos eu vejo que as pessoas próximas a mim que acabam tomando decisões, pequenas decisões, ações principalmente, em direção a esses tesões na vida, e não necessariamente, quando eu falo tesão, vibração, não é uma coisa necessariamente enérgica e começar a sair correndo malucamente, mas às vezes é uma coisa, sei lá, criar uma família, pô, um puta tesão pra pessoa, ou não, ou sai pra viajar, ou não, ou sai, sei lá, conhecer mais sobre alguma coisa, enfim, cada um tem o seu, respeitar o tesão alheio, respeitar o seu próprio tesão, e pensar um pouco menos performático e mais pelo simples ato de o prazer de fazer aquilo e sorrir com o resultado, seja como for, e querer melhorar, sabe? Não tem problema. Mas cada vez mais acredito e percebo que você vai se sentindo cada vez mais feliz, vibrante. Eu fico por aqui. Acho que já deu a cota aqui de tempo por hoje, por esse episódio. Até a próxima.